Olá pessoal, tudo bem? Viver como uma pessoa cristã não é fácil, pois isso envolve renúncia e nem todos estão dispostos a fazer isso. Todos os dias somos tentados e a qualquer momento podemos cair no pecado, mas o verdadeiro cristão luta contra isso e não deixa a carne tomar conta de seus desejos pecaminosos. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas cristãs que não dão um bom testemunho e nem se parecem como servos de Cristo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns sinais de um falso cristão. Frequentar a igreja por obrigação, estar em comunhão com nossos irmãos na fé é essencial para o nosso crescimento espiritual. Mas existem pessoas que não gostam de interagir com os irmãos na fé. E isso não se trata de timidez. Tem pessoas que não gostam mesmo de conversar com seus amigos e parentes. Como que uma pessoa assim será usada para pregar o evangelho? Sem comunicação é impossível de pregar o evangelho. E normalmente essas pessoas vão para a igreja porque acham que se não fizer isso, irão para o inferno. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Porém, não adianta ir para a igreja se você não gosta dos seus irmãos, não gosta de participar dos trabalhos evangelísticos e nem se importa em se envolver com as atividades da igreja. Eu conheço algumas pessoas que são assim, que tomam a sua caipirinha e fumam toda semana, mas quando vão à igreja no domingo, eles apenas fazem o básico, ouvem a palavra, escutam os louvores e vão embora, como se nada tivesse acontecido, e voltam a fazer novamente as suas práticas pecaminosas. Devemos ir à igreja não por obrigação, e sim por amor a Cristo, pois uma pessoa que entendeu o seu chamado certamente se dedicará com zelo e com perseverança na obra de Deus. A igreja não é como uma empresa, que você é obrigado a bater o ponto para que você seja recompensado no fim do mês. Devemos ir à igreja por amor a Deus. Doar cestas básicas, dar o dízimo e frequentar uma igreja por obrigação não te faz salvo. Se tudo isso está sendo feito apenas por causa do medo do inferno, então você não entendeu ainda o que é graça. Pois um coração que recebeu a Cristo faz essas coisas por amor a Deus e não por obrigação ou medo do inferno. Tem prazer no pecado? A Bíblia nos diz que nesse mundo vamos passar por várias tentações, mas a Bíblia também nos diz que Deus vai nos dar o escape quando a tentação vier sobre a nossa vida. Mas tem pessoas que gostam de pecar e não se importam com as consequências. Existe uma grande diferença entre um falso cristão e um verdadeiro cristão. O falso cristão gosta de pecar e não luta contra o pecado. O verdadeiro cristão peca em muitas vezes, porém continua lutando contra o pecado e busca em Cristo o perdão. A dureza do nosso coração pode ser um grande mal para a nossa vida espiritual. Tem pessoas que vivem mentindo, cometendo fornicação e lascívia e não se arrependem de seus pecados. E isso nos mostra que essas pessoas nunca foram cristãs. Não são convertidas e sim convencidas. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Quem ama a Cristo não tem mais prazer em pecar. Tem pessoas que pecam, mas não se arrependem e usam os seus membros em favor do pecado, cometendo imoralidade sexual e outros pecados. Tem pessoas que dizem que venceu o pecado, mas vivem falando palavrões, são viciados em drogas, não têm autocontrole e dão um mau testemunho no serviço e no ambiente familiar. Pessoas que vivem dessa maneira não se importam em pecar, eles acham que Cristo perdoa tudo. E Cristo perdoa mesmo. Mas quem vive pecando e gosta de fazer isso não é uma pessoa salva, pois os salvos pecam, mas se arrependem e não vivem no pecado. Essa é a diferença.
não amam os animais? Esse tema é um pouco polêmico, mas eu preciso falar sobre isso. Tem pessoas que não gostam de animais domésticos. Não estou dizendo para você ter um. Eu estou dizendo para você amá-los. Se uma pessoa não consegue amar um animal, como ela vai amar as pessoas? Lembrando que os animais são criação de Deus e devemos amar eles. Nós temos os animais que servem de alimento para nós e não podemos fechar os nossos olhos diante disso. Mas existem alguns animais que não são, como o gato, o cachorro, o cavalo e tantos outros. Salomão, no livro de Provérbios, ele fala que devemos cuidar dos animais e amá-los. Porém, tem pessoas que maltratam os animais e ainda dizem que eles não são importantes e que não passam de criaturas insignificantes. Desconfie de uma pessoa que gosta de seres humanos, mas não gostam de animais. A Bíblia tem vários exemplos citando alguns animais como a águia, o leão, os pássaros, a corça e os peixes. Existem pessoas que têm alergia a alguns animais, porém não podemos deixar de amá-los. E eu não estou dizendo que você é obrigado a ter um animal doméstico. A minha intenção é afirmar que vocês devem amá-los. Mas também cuidado com o exagero. Tem pessoas que gostam mais dos animais do que das pessoas. E isso não pode acontecer. Devemos ter temperança. Um mau testemunho. Uma pessoa que é cristã tem o mesmo caráter de Cristo. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. E precisamos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos e falamos. Levar o nome de Cristo é uma tarefa difícil e nem todos entendem o peso disso. Quantas vezes eu já ouvi essas frases por aí? Esse daí só é crente dentro da igreja. Se for para ser crente como ele, eu prefiro não ser. Na igreja ama a esposa, mas dentro de casa agride ela. É por isso que não devemos dar brechas para o diabo, pois ele é sujo e usa pessoas para tentar nos derrubar com palavras e com ofensas. Mas, para que possamos vencer todas essas coisas, é necessário dar um bom testemunho e viver de acordo com a Bíblia. Eu sei que essa tarefa é difícil, mas precisamos fazer isso. Pode ter certeza. Para te acusar, vai aparecer várias pessoas. Agora, para te exortar e te ajudar a se levantar, serão poucos. Então, evite de ser o assunto mais falado por seus vizinhos, por causa de seu mau testemunho. Conserte a sua vida e não seja apenas uma pessoa cristã dentro da igreja. Jesus nos disse que vamos conhecer a árvore segundo seus frutos. E como podemos identificar uma pessoa que vive dando mau testemunho? Vejam os frutos e você vai conseguir identificar se aquela pessoa é cristã ou não. Amam o mundo. A Bíblia nos ensina que não devemos amar o mundo, pois quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. E amar o mundo envolve muitas coisas. Tem pessoas que amam mais o seu time de futebol, o seu serviço e os bens materiais mais do que a Deus. E isso demonstra que essas pessoas ainda não morreram para o mundo. São falsos convertidos que vão para a igreja apenas por lazer e entretenimento. Eu já vi casos de pessoas que não foram para o culto por causa de um jogo de futebol. E o mais impressionante é que essas pessoas têm mais fé no clube deles do que em Deus. Tem pessoas que também amam mais a empresa em que trabalham do que a Deus. Fazem de tudo pela empresa, mas quando se trata em fazer algo em favor da igreja, essas pessoas inventam desculpas e dizem que estão ocupadas a todo momento. Em muitas vezes, amamos mais as coisas do mundo do que a Deus. E precisamos entender que tudo o que há nesse mundo vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus e crê em Cristo, certamente viverá para sempre, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Cuidado com a cultura e com os costumes do mundo. Nem tudo é lícito para nós. Devemos saber separar as coisas. Precisamos viver nesse mundo. Mas isso não quer dizer que vamos abraçar todas as coisas. Devemos crucificar as nossas vontades e viver uma nova vida. E devemos buscar as coisas celestiais. Porque se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque a Deus em primeiro lugar e o resto Deus proverá a nós. Lute contra o pecado e não seja um crente apenas por fora, mas por dentro também. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.